Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, agradecidos, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça manifestada em Jesus Cristo. Te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores, meu Senhor, no Teu serviço. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos companheiros fiéis. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, continua conosco, nos ensinando, Senhor, a Te honrar, a Te servir e a glorificar o Teu nome santo, fazendo, meu Senhor, alguma coisa para a edificação dos nossos ouvintes. Pai querido, Senhor do céu e da terra, estenda as Tuas santas mãos, abençoando crianças, jovens e adultos, ungindo, Senhor, com a Tua graça. Meu Senhor, dando a graça e o entendimento, Senhor, do Teu profundo amor. Querido Deus, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, meus amados irmãos, quando iniciamos o nosso trabalho em 1988, era comunicar a palavra, ajudando os nossos jovens na época, eu trabalhando só com eles. O tempo foi passando, nós fomos envolvendo mais pessoas, fomos nos envolvendo com a igreja, com pessoas de todas as faixas etárias. Depois entramos nas emissoras e começamos a fazer o que nós julgamos um ministério. Ler a palavra, pregar a palavra, ensinar aos nossos irmãos e dar apoio aos que estão desejosos de aprender e também de contribuir com a Igreja de Jesus. Quando eu falo em contribuir com a igreja, não estou me referindo, não estou fazendo alusão aos que bondosamente nos ajudam a pagar nosso compromisso. Eu estou me referindo aos que têm desejo de contribuir, dando testemunho, dando exemplo, levando a palavra, comunicando no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, onde estiver, comunicando a veracidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma contribuição valiosíssima, grandiosa, que se faz a uma sociedade carente, a uma sociedade cheia de dúvida, uma sociedade muitas vezes desacreditada. Então, nós vamos continuar. Nós continuamos. Eu sou teimoso, muito teimoso. E nesta minha teimosia, para mim o tempo não passa. Mas hoje é diferente. Eu sei que é muito diferente. É diferente. No tempo que eu comecei, não tinha mulheres na polícia, não tinha mulheres no exército, não tinha mulher fazendo nem o serviço de homem, nem querendo ser homem. E hoje tem as mulheres em todos os setores da sociedade, e isso é louvável, e ainda tem o desvio de conduta. É diferente, muito diferente. Não muda nada em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus fala para o homem do passado, para o homem do presente e para o homem do futuro. A palavra de Deus é autenticada, foi autenticada pelo Espírito Santo. É autêntica, é provada e aprovada por nosso Senhor Jesus Cristo. E fala a mulher do passado, fala da mulher do passado, da mulher atual e da mulher do futuro. A palavra é a mesma, mudou tudo, menos a palavra. Então,
vamos aqui na nossa teimosia, aprendendo e ensinando. Nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 36 a 46. E começa exatamente sobre esta palavra. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, veio o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, fala com os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Manifesta, ó Deus, o Teu grande poder. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu falava no princípio a respeito do nosso objetivo quando iniciamos a Unicresce. Nós dirigíamos um grupo de jovens com 71 pessoas. E para mim é sempre muito significativo trabalhar com pessoas e ver quantas destas pessoas demonstram interesse em qualificar-se melhor, até porque é necessário. Se somos instruídos e encorajados a nos preparar para o mercado de trabalho, para servir melhor na nossa profissão, se faz, no passado não tinha muito, mas mesmo assim existia exigência de prática. Os empregadores colocavam lá, exige, tenha vaga para isso, para aquilo, e pessoas com experiência, ou seja, com prática. Depois foi ficando mais difícil, mais escasso encontrar essas pessoas com práticas.
Aí disse, olha, nós estamos empregando, contratando e não precisa ter experiência. Aí preparavam pessoas habilidosas, habilitadas para trazer essa experiência, começando do zero. Porque sempre foi necessário alguém habilitar-se para aquilo que vai fazer. Eu me habilitei em parte, até hoje eu me habilito, sempre procuro. E como eu já tinha um certo conhecimento, uma certa base, tentei passar isso para os meus jovens. E eu posso dizer com alegria, fui bem sucedido. Criamos a escola, começamos a incentivar e tivemos excelentes resultados. Deus nos deu daquele trabalho pastores, pregadores, professores, missionários. Daquele trabalho, pessoas que se encorajaram, que se despertaram, que se prepararam e estão servindo a Deus. Eu louvo ao meu Deus, porque graças ao meu Deus eu nasci sem o saco da inveja. E daquelas pessoas, muitos me superaram e até com rapidez. E eu louvo, mas eu louvo a Deus pelos que puderam passar, pelos que souberam passar, pelos que me superaram literalmente. Se tornaram pastores de igrejas grandes, de igrejas boas, se tornaram comunicadores, alguns com excelente padrão. Louvado seja Deus pela sua bondade e pela vida dos meus irmãos e irmãs. Tem na África, tem na Ásia, para a glória do Senhor. Tem meus irmãos trabalhando e nós ajudamos no passado de alguma forma. A semente de Deus está neles. É necessário. O nosso Senhor nos abençoou por causa da palavra. É a semente de Deus que germina e produz. Pedro estava em Jope. E em Cesareia tinha um centurião chamado Cornélio. E este homem tinha temor de Deus. Ele servia a Deus, talvez da sua maneira, sem vinculação com a sinagoga, ele era um gentil. Sem vinculação com o templo, ele era gentil. Sem vinculação com seitas de fariseus ou de qualquer outro, ele era um gentil. Mas Deus prometeu abençoar e salvar os gentios. E ele tinha temor. E ele teve uma visão de Deus. E na visão ele foi orientado a mandar chamar o Simão, o Pedro, que estava em Jope. E o Simão chegou e pregou a palavra. Existem muitas atividades, muitos meios, mas o que faz igreja destaque é a palavra. O que faz ministros fortes é a palavra. O que faz obreiros reconhecidos é a palavra, mesmo num mundo que rejeita. A rejeição, o alto nível de rejeição, o alto índice de rejeição à Bíblia Sagrada é terrível. Mas os que exaltam o Senhor através do seu trabalho com a palavra, vale a pena. Principalmente na avaliação de Jesus. Jesus avaliava pessoas e ele diz que o valor de uma alma é maravilhoso, é profundo, então vale a pena. E o Pedro foi chamado, chegou e começou a falar. Pedro dizendo na casa do centurião Cornélio, com uma multidão de pessoas lá, soldados, gente da amizade dele e tal.
A palavra que Deus enviou, aqui não tem Deus, tem o pronome Ele. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Aí tem aqui entre parênteses, este é o Senhor de todos. Era o conceito de Pedro desde daquele momento, daquele primeiro momento. Esta palavra vós bem sabeis, que veio a toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Tudo bem feito, tudo bem apontado pelo apóstolo Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré por causa da sua cidade atrasada. E ao comentar sobre o Messias, alguém disse: achamos o Cristo. Maravilha, opa, de onde é? De Nazaré. Opa, tá brincando comigo? Porque Nazaré não tinha nenhum destaque. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, e ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, portanto libertando, porque Deus era com ele. E nós somos as testemunhas, dizia Pedro. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como na cidade de Jerusalém. E somos testemunhas também da morte. Ele foi morto, pendurado no madeiro. Mas não ficou na sepultura. Versículo 40 diz: a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez com que se manifestasse a garantia da ressurreição corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje é negado. Tem um grupo de hereges que é chamado de Russelitas, que negam a ressurreição corpórea. Tem um monte de filhos das trevas que negam a ressurreição corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui fica claro que a ressurreição foi corpórea. Era difícil para a mente do idólatra, para a mente do feiticeiro, para a mente do herege. É difícil. Como é que a ressurreição de Jesus foi corpórea e ele entrava numa casa fechada? Para Deus, tem alguma coisa impossível? Não tem. Então, o que aconteceu, Pedro descreve nesta palavra: Deus o ressuscitou, Deus ressuscitou a este ao terceiro dia e fez que ele se manifestasse, não ao público, mas às testemunhas que antes ordenara a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Precisa de uma prova maior que a ressurreição de Jesus foi corpórea. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, ouviram que ele havia ressuscitado. Quando Pedro e João chegou no sepulcro, viram os lençóis. Não tinha corpo, não tinha. A ressurreição foi corpórea. Quando dois iam para Emaús, caminhando, saindo do sufoco da cidade agitada, o terceiro homem começa a andar com eles. Mas o que vocês estão conversando mesmo? Rapaz, sobre Jesus nós estamos falando. E tu é de onde que não está sabendo de nada? Não. Aí eles contaram para Jesus a história de Jesus. E Jesus chegou com eles lá, fez que ia passar, eles, fica com a gente. Jesus pernoitou com eles, ou também fez que ia pernoitar com eles. Na hora de partir o pão, eles reconheceram: era o Senhor.
ressuscitou dos mortos, apareceu às testemunhas de Deus, as testemunhas de Jesus Cristo. Foi as testemunhas do Russell, não foi as testemunhas de Satanás, foi as testemunhas de Jesus Cristo. E quando Jesus estava prestes a ser elevado aos céus, ele recomendou: ficai na cidade de Jerusalém, até ser revestidos de poder, para ser minhas testemunhas, para fazer o trabalho como minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas de Jesus, pregam o evangelho de Jesus, levam a palavra de Jesus, ensina sobre o poder de Jesus. No versículo 42, Pedro dizendo lá para a multidão, diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. É isto, Jesus Cristo recebeu todo o poder nos céus e na terra, é o juiz de todos os vivos e o juiz de todos os mortos. Do Abel ao Caim, até o último ser humano que vai viver e morrer neste mundo. Jesus Cristo é o Senhor e o juiz. Portanto, tendo a palavra final, e Pedro disse isto à multidão na casa de Cornélio. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Devoção é importante para a religião. Devoto vai perecer igual qualquer um sem devoção. Perdão só em nosso Senhor Jesus Cristo. Devoção é uma desgraça, é um laço. Religiosidade é um laço. É uma prisão. Ser religioso, ser devoto, ser escravo é escravidão, é prisão. Liberdade só em Jesus Cristo, porque perdoa todos os nossos pecados. No versículo 44 diz: e Pedro ainda falando, veio o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, portanto judeus, convertidos a Cristo, que tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo fosse concedido aos gentios. Porque estes fiéis da circuncisão ouviam os gentios glorificar a Deus em línguas estranhas, em línguas espirituais. Estes gentios receberam o dom do Espírito Santo, igual os apóstolos, igual os discípulos, igual as santas mulheres, igual aqueles que andaram com Jesus o tempo todo e receberam o dom
só 10 dias depois da assunção de nosso Salvador. Agora estão na casa do Cornélio, ouvindo Pedro falar, pessoas que nunca tinham visto Pedro e pessoas que nunca viram Jesus e algumas que possivelmente nunca nem tinham ouvido falar de Jesus. Porque a centúria não era lugar de pregação. Muito embora Cornélio fosse um homem temente, não era lugar de pregação. E pregar sobre um homem que tinha sido condenado pelo próprio governo romano, na pessoa de Pilatos, não seria conveniente a Cornélio. Mas Deus operou, porque o poder é de Deus, a graça é de Deus, a manifestação deste poder é de Deus. E Ele usa quem Ele quer, os homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas do mais alto nível e pessoas sem nenhuma especificação de nível. No caso de Pedro, um pescador. Que Deus abençoe e guarde as nossas vidas, a sua Santa Igreja, e a gente possa levar a palavra ignorando esta geração corrupta, miserável, esses ministros miseráveis e corruptos só para fazer diferente, para dizer diferente. E continuemos levando a palavra de Deus na sua inteira santidade. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Suplicamos a ti pela igreja, meu Senhor. Apresentamos a ti este memorial da oração. Tu conheces, meu Senhor, quantos nomes, quantas famílias, quantos solteiros, quantos casados, viúvas e viúvos, órfãos e necessitados. Abençoa e guarda os idosos, meu Senhor, os inválidos, os que estão lutando e sofrendo, Senhor, por causa das enfermidades. Amado Senhor, estenda as tuas santas mãos, faz milagre. Tu és o nosso Deus, nós somos os teus servos, sabemos que tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.